A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje é sexta-feira, 12 de dezembro, e seguimos aquela reta final do ano em que todo mundo respira fundo, olha para trás e reconhece que nada anda sem gente. E na real, políticas públicas também passam por isso, né? Pessoas que cuidam de pessoas. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, inspirando mulheres na Tio Weaving Club, inspiraram um movimento ao lado de outras como você, Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores. Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões e Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E eu trago hoje uma frase da poeta brasileira cuja obra inteira é sobre sensibilidade, essência e encontros, Cecília Meirelles, que diz o seguinte: quem cuida da humanidade precisa, antes de tudo, acreditar nela. Super conectado com o nosso tema de hoje, onde a gente abre espaço para uma conversa que mistura gente, propósito e resultados. Gestão de pessoas que realmente funciona de forma mais humana e inteligente possível. Recebo aqui nos estúdios Daniele Dall'Acorte Polo Geri, psicóloga, especialista em gestão, formação internacional, 20 anos de estrada em desenvolvimento humano e 17 anos construindo cultura, liderança e pertencimento no Sicredi, e o gerente-geral da agência Getúlio Vargas, Rodrigo Neuberger, 21 anos de Sicredi. Gente, sejam muito bem-vindos ao Cafezinho Missioneiro. Obrigada, Dani. É um prazer enorme estar aqui e uma excelente tarde aí para todos os ouvintes da Novos Horizontes. Olha só, a Dani podia ser locutora, né? Que essa voz. Ela tem uma voz. E aí, Rodrigo? Tudo certo? Bem? E tu já é de rádio, né? Já fiz isso há muitos anos atrás. Já tá super bem aqui com a gente. Né? É um momento de nostalgia. É, poder relembrar. Que bom, né? É muito bom. É bom. Bom estar aqui relembrando coisas boas do passado, mas também falando de coisas boas do presente. Do presente, falar verdade. do Sicredi, falar de pessoas, de desenvolvimento é muito gostoso. E aqui com vocês também nesse ambiente maravilhoso também. Que legal, que legal. Sejam muito bem-vindos mesmo. Sabe que, não porque o Sicredi é um dos patrocinadores do nosso programa, mas eu, de fato, tenho uma admiração muito grande pela forma de gestão que o Sicredi tem, né? Como eu falei para vocês antes do intervalo, já fui bancária há anos e a gente está sempre observando as empresas onde a gente, né, trabalha, enfim. E o Sicredi, sem dúvida, é uma referência, né? E principalmente quando a gente fala de gestão de pessoas, de resultados humanos, né? E eu estou muito feliz de recebê-los aqui para a gente falar a respeito disso hoje, né? Dani, daí eu quero começar contigo aí nessa trajetória de 20 anos de nem é mais recursos humanos que fala, né? Gestão de pessoas. Praticamente vários cenários possíveis, setor público, cooperativas, indústria, saúde. Como que tudo isso moldou a visão que tu tem hoje sobre gestão de pessoas, Dani? Olha, Dani, uma pergunta bem ampla e introdutória, né? Para que nós possamos falar sobre pessoas, né? O Rodrigo falava aqui o quanto o desenvolvimento humano, seja lá quando nós estamos olhando para o desenvolvimento dos nossos filhos, quanto os nossos colaboradores dentro das empresas, das organizações, é muito importante nós olharmos para o talento e para o potencial que cada um tem a agregar neste mundo. Porque todos nós, seres humanos, nós temos uma missão nesse mundo. E o Sicredi, enquanto instituição que eu e o Rodrigo representamos hoje, né, já eu há 17 anos no Sicredi trabalhando pautas de pessoas, né, colocando as pessoas no centro, trabalhando as lideranças, a gente percebe muito o quanto é importante que cada um conheça o seu potencial, o seu talento, a diversidade que nós temos hoje dentro da organização faz com que esta organização ela seja realmente impulsionadora. Então, seja lá na infância, quando nós estamos olhando para os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, né? Inclusive filhos gêmeos, e eu olho o desenvolvimento deles e o potencial diferente de cada um. E isso é uma das nossas atribuições das lideranças do Sicredi. Olhar para o potencial, para o desenvolvimento humano e como que as pessoas podem estar agregando diante da missão que cada um tem. Sim. Então isso é muito bonito, assim. Sim.
Eu acho muito interessante quando a gente fala disso, porque assim, ó, algumas empresas, até a gente vê isso nos slides, né? A gente vê isso em propagandas, em marketing, mas a prática, né, é muito diferente. A gente mudar a cultura de uma empresa demanda tempo e demanda muito foco e muito trabalho. Rodrigo, lá na agência, né, onde tem esse movimento diário, né, com as pessoas, essas pessoas com os clientes, né? Como que na prática vocês sentem isso na agência, essa cultura permeando ali todas as relações entre colegas, entre clientes? Como que vocês conseguem conciliar isso? Olha só, Dani, tem muitas formas. O Sicredi preza muito para que a gente dê atenção para as pessoas, desde o associado, que aí entra a relação comercial, digamos assim, a atenção que o Sicredi dá para o seu cliente, para o seu associado. Mas internamente eu que desde 2007 faço gestão de equipes, e aí a gente começa a perceber o quanto que o Sicredi valoriza o desenvolvimento das pessoas. Não é fácil, a Dani trazia que cada pessoa é diferente uma da outra. E às vezes você conseguir entender o que cada pessoa tem de potência, quais são suas dificuldades. Existe uma liderança específica para cada pessoa, eu diria. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Mas o primeiro passo é ter tempo para as pessoas, ouvi-las, entender o seu dia a dia. Porque das 8 às 5 ela é profissional do Sicredi, mas ela tem uma vida fora do Sicredi, em que acontecem coisas que influenciam no seu dia a dia. Não fica lá fora, né? Não fica lá fora, traz junto. Não tem como dividir, né? Divide isso. Se o gestor não estiver atento e não estiver sendo ouvinte do profissional, dificilmente você vai conseguir desenvolver. E o Sicredi, sim, há muitos anos traz essa cultura de cuidar das pessoas. Poderia estar aqui falando 1 hora só de coisas bacanas que o Sicredi faz para nós, colaboradores, né? Aí fico pensando, às vezes, por que o Sicredi faz tudo isso para nós? Se é uma instituição financeira e que muitas pessoas olham, mas é comprar e vender dinheiro, e por que eles tratam tão bem o seu colaborador? É porque o Sicredi entende que é através das pessoas que os resultados também acontecem. Perfeito. Então, penso que esse é um dos grandes diferenciais do Sicredi. Perfeito. Dani, tu já passaste por várias empresas, enfim, vários nichos, atividades, né? Tem algumas competências de liderança que existiam antigamente, até a questão da nomenclatura, né? Chefia, líder, enfim, muita coisa mudou nesses anos. Mas o que tu percebe que mudanças que mais aconteceram, que mais cresceram, que impactam hoje o trabalho com gestão de pessoas? Hoje a liderança, Dani, assim, é muito importante que os líderes, eles possam, em primeiro lugar, ter um autoconhecimento. Então, nós trabalhamos diretamente, assim, constantemente com todas as nossas lideranças, que cada um possa se encaixar dentro do seu contexto, mas conhecer quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas competências, para justamente fazer essa liderança situacional, como o Rodrigo trazia, né? De poder realmente se entender, para que tu possa entender o ser humano que está na tua frente. Então, o cuidado, eu só cuido do outro quando eu cuido de mim mesmo. Então, assim, ao longo de vários anos, né, a gente foi percebendo mudanças, inclusive nas organizações do sistema de RH. Né? RH antes era muito responsável por algumas atribuições que ela é do líder. Então, cada vez mais, nós no Sicredi já há muitos anos trabalhamos desta forma, empoderando, qualificando, fazendo com que o líder, ele possa fazer o desenvolvimento local de cada ser humano que faz parte da sua equipe. Então, é o líder que tem o papel de fazer uma boa contratação, uma boa atração de talentos da sua região. É esse líder que ele vai fazer os feedbacks, o acompanhamento do aculturamento desse colaborador, vai poder perceber quais são as nuances desta equipe, o que essa equipe precisa, quais são as capacitações, as formações que este núcleo que está sobre a minha gestão é necessário para que a gente possa impulsionar os negócios, para que possa ter mais conhecimento, para estar melhor preparado para aquela região, para aquele nível de associados, para aquele nicho de mercado. Então, tem muitas variáveis que o gestor, ele precisa estar muito bem
apropriado do seu papel. O RH, a área de gestão de pessoas, ela é apenas uma facilitadora para que as políticas e as práticas, elas realmente estejam no centro. Então, hoje nós temos o papel de business partners, né? Que é o nosso parceiro de negócios que está lá, ele está dentro da área de gestão de pessoas, mas ele está junto do negócio, fomentando, falando da experiência desse colaborador, percebendo como é que é a experiência do colaborador, desde a admissão até a fase de carreira, de desempenho, como é que ele está percebendo a cultura, ele tem aderência às condutas adequadas para estar no Sicredi? Bom, quando não tem, o gestor está fazendo aquele tema de casa, de fazer um feedback, de fazer uma conversa, de clarificar quais são os aspectos importantes para a empresa e para esse colaborador evoluir. Então, o papel da liderança hoje, assim como o papel da área de gestão de pessoas, recursos humanos, ele teve, assim, mudanças significativas. E eu acredito que a marca do Sicredi, ela vem como uma referência em práticas de gestão. Nós ganhamos premiações, já há 2 anos nós estamos aí entre as melhores empresas, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né, pela GPTW. Ganhamos aí algumas certificações este ano, justamente para mostrar um pouquinho das práticas que o líder, lá no dia a dia, ele realiza com o colaborador. Então, essa é a referência de um trabalho que vem de muitos anos, né, de desenvolvimento, de potência, mas principalmente de olhar para a liderança, né? Quem é esse líder e como que ele se qualifica para estar à frente do desenvolvimento das pessoas. Acho a tua fala sensacional, Dani, porque assim, eu acho que algumas empresas, primeiro a gente fala dessa questão da sigla do RH, né? Que antigamente era recurso humano e hoje a gente traz para relações humanas, porque é isso que a gente tem, né? Quando a gente está falando de um trabalho humanizado, né, de uma liderança humanizada, a gente tem que lembrar sempre isso, né, de pessoas, que a gente está tratando de pessoas. Mas eu acho que a questão da liderança, que tu colocou muito bem, vem ao encontro dessa mudança de cultura, que não é uma coisa fácil, né? Mudar a cultura, independente do tamanho da empresa, é difícil, porque como tu falaste, é autoconhecimento, eu saber como que eu estou, mas o líder, ele tem o papel dele, ele é o reflexo, na verdade, da equipe e vice-versa, né? Então, se esse líder, ele não tá bem, a equipe, por consequência, não tá. E a gente percebe, às vezes, os líderes, né? Porque a minha equipe não funciona, não sei o quê. É a hora de olhar para si e ver que se tem alguma coisa que não tá funcionando, tu precisa rever em ti. Concorda comigo, não? Concordo, Dani. A gente fala muito desse papel de protagonista e de vítima, né? Sim. Então, quando eu estou no papel de vitimização, eu coloco as responsabilidades na liderança, na alta liderança, no meu, né, no meu colega, no contexto, no mundo. E, na verdade, quando nós estamos comunicando, quando nós estamos falando pelo viés das minhas crenças, das minhas culturas, daquilo que eu aprendi. Então, na medida que eu estou me comunicando no meio que eu estou inserido, eu estou falando dos julgamentos que eu tenho, né? Dos vieses que eu tenho. Então, é muito importante que cada um possa olhar para dentro de si novamente, né? Assim como pai e mãe não tem um segredo, não tem uma cartilha para ser a melhor mãe, para ser líder também não existe uma cartilha. É no dia a dia que você vai aprendendo e moldando a cultura através das lideranças. Perfeito. Porque é as lideranças que impulsionam a cultura da empresa. Sim, sim. Rodrigo, e assim, quando a gente fala de liderança humanizada, que a gente falava aqui agora, como que isso se reflete no dia a dia lá dentro da tua empresa com os teus liderados? Bom, é uma situação delicada, eu diria, porque essa questão de cuidar das pessoas, por vezes, ela acaba conflitando com o econômico, porque nós internamente não temos metas, só para vocês terem uma ideia, a gente não tem metas de números, mas a gente quer entregar para um associado, ao final de cada ano, resultados. Certo. Ele é sócio, ele também nos cobra disso. E quando se fala em liderança, por vezes, há também esse comparativo, eu preciso gerar resultado. E como é que eu gero resultado? Com pressão, com aperto, com cobrança. Só que, por outro lado, se eu também não faço um acompanhamento próximo do meu colaborador, como é que eu também vou gerar? Porque aí, aquele velho ditado, deita nas cordas, né? Então, eu diria que é quase que um morde e assopra diário.
enquanto que eu escutava a Dani falar tão bem sobre essas experiências de gestão de pessoas, eu lembrava de coisas da agência, né? E, cara, nós somos diferentes líderes. Eu tenho um perfil, um estilo de liderança. O Jorge Rafael, que esteve aqui, tem um outro estilo de liderança. E isso depois a Dani também pode trazer. Como que os líderes conduzem para um mesmo caminho com estilos diferentes. Perfeito. Acho que é um assunto também bacana de se trazer. Mas eu refletindo o que a Dani trazia, principalmente o ouvir, o estar próximo da equipe. A gente já vê vários líderes que se escondem em salas, e eu lembro antigamente o gerente, para se falar com ele, era escondido, a 7 chaves. Tu deve ter experiências aí para lembrar, né? E hoje não, nós precisamos ser próximos dos nossos colegas. Isso, e não existe, na minha visão, gestão de pessoas à distância. Tu precisa estar acompanhando pequenos detalhes, pequenas situações do dia a dia que você... Dani, tá tudo bem contigo? Eu percebi tal coisa. O que está acontecendo? E isso ninguém te ensina, às vezes, a fazer, né? Tu vai vendo na prática, sentindo essas situações. Então, é um misto. A gente vai aprendendo a cada dia, cada pessoa tem o seu perfil. E é isso, como a Dani dizia, não é tão simples assim. É só o dia a dia e a experiência que vai nos conduzindo. Não é nada simples, né? Mas é assim como o maternar, né, Dani? Acho que vem muito ao encontro dessa coisa da presença, como Sim, tu trouxeste próximo, agora, né? De estar presente de fato, né? Agora são 13h21, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, já volta. Hoje o Cafezinho Missioneiro recebe a Daniele da La Corte Polo Geri e o Rodrigo Neuberger, olha aí. Até o final do programa eu consigo falar o sobrenome dele. E a gente está falando sobre gestão de pessoas, liderança humanizada e as premiações conquistadas pelo Sicredi, com apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Net Weaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Mas baixe! O verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente! A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta.
Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h26, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, hoje recebendo a Daniela Ugeri e o Rodrigo Neuberger, que são gerentes do Sicredi. E a gente está falando sobre práticas de liderança, gestão humanizada, que transformam as equipes, resultados e as comunidades. A gente sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscinas Santo Anjo. A gente segue agora para a segunda parte da nossa conversa. Dani, a gente falava antes, o Rodrigo trouxe essa questão de lideranças diferentes, né? Uma vez que pessoas diferentes, lideranças diferentes, mas a cultura da empresa ela é a mesma, né? E ela tem que se acontecer dentro de diversos ambientes, né? Cidades diferentes, culturas regionais diferentes, né? Aqui o Sicredi aqui é Espírito Santo, Rio Grande do Sul, então são culturas bastante distintas, né? Uma da outra. Mas a cultura da empresa ela tem que acontecer independente de onde se localiza fisicamente ali a agência e com o gerente que estiver lá. Como que vocês trabalham isso, essa questão dessas diferenças para que a cultura aconteça em contextos diferentes? É uma riqueza essa pergunta, Dani, né? E quando o Rodrigo falava, já fiquei assim pensando em vários rituais que nós temos. Porque para fortalecer a cultura, sim, precisam ter lideranças. Hoje nós temos uma liderança muito forte no Sicredi, né? O nosso presidente, Sidney, ele tem mais de 30 anos de Sicredi, permeou todas as funções de execução, de agência, de executivo, e hoje, então, ele está como uma figura de presidente, né? Então, isso é importante para a cultura, porque nós temos também são símbolos, né? São pessoas que representam, mas para além disso, nós temos muitos rituais, porque lá no Espírito Santo, nós estamos indo para o 5º ano da expansão do Espírito Santo. Então, nós temos mais de 100 anos aqui no Rio Grande do Sul, na Sicredi União, então mais de 112 anos especificamente, né? E lá no Espírito Santo, então, há 4 anos, indo para o 5º ano de existência. Então, como fazer com que as lideranças se integrem a esta cultura de pessoas que têm 20, 17, mais de 30 anos, como citei aqui o presidente, né? Então, não está só nas pessoas ou na figura e nos símbolos, mas sim em vários rituais que nós temos estipulados dentro da organização para que a informação, a comunicação interna, ela possa chegar até as pessoas. Então, nós temos rituais importantes como uma reunião mensal com todos os nossos 1.200 colaboradores, onde presidente e diretoria alinham o planejamento estratégico, as principais ações, o impacto na comunidade, trazendo o propósito e o resultado, trazendo todas as ações para que todos os nossos 1.200 colaboradores estejam conectados com o que a empresa está passando, o que a empresa está realizando, porque cada um realiza na sua cidade, no seu município, mas o que a organização entrega para a sociedade. Então, isso dá uma dinâmica muito de conexão sobre temáticas importantes na organização. E além desse ritual, que é um deles que eu citei, nós temos para todos os colaboradores entrantes na cooperativa. Então, a cada ciclo, a cada ano, a gente contrata aí 200 colaboradores. Então, a gente tem movimentos, né? A cada mês, nós temos uma volumetria aí de 30 pessoas entrando novas dentro do Sicredi, na Sicredi União. E para toda e qualquer integração e onboard desse novo colaborador,
também, presidente e diretoria, estão junto em todas as integrações, conhecendo cada colaborador que entra, qual é a história de vida, quais são as experiências, agregando valor e trazendo os aspectos importantes sobre conduta, sobre ética, sobre transparência, sobre quem somos no Sicredi e o que nós esperamos desse colaborador que está entrando na cultura. Então, são também rituais que marcam momentos importantes onde as pessoas vão entendendo o comportamento, o modo de operação, a forma que as pessoas se comunicam, né? Então, hoje, um dos valores e dos princípios nosso é o relacionamento, né? Então, quando a gente vem dentro do Sicredi, você vai ver pessoas que se abraçam, que se cumprimentam, que olham no olho. Isso são traços da nossa cultura, né? E como é que a gente expande isso? Lá no Espírito Santo, eles não tinham esta cultura, né? É uma outra região, é um outro movimento. Na medida que a gente vai fazendo eventos, comunicando, trazendo pessoas do Rio Grande do Sul para ir para o Espírito Santo, porque na chegada lá nós também levamos algumas pessoas do Sul para a região capixaba, para levar um pouco do sistema, do conhecimento e da cultura. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente possa ir retroalimentando. Então, todos os meses nós temos alinhamento com as lideranças, com todos os gerentes. Hoje nós temos 72 agências. Então, todo aqui na região Missões, Noroeste, como lá no sul do Espírito Santo. Então, a gente tem rituais também que são com todos os colaboradores, com novos colaboradores, além de todas as capacitações. A cada capacitação de produtos, serviços, de modelo de negócios, nós temos um diretor ou um gerente lá da sede que faz a abertura dessa capacitação para falar coisas importantes sobre aquele tema, sobre aquela vivência. Então, esses são momentos que nós não abrimos mão, que isso vai fortalecendo a cultura, seja na atuação de quem está chegando de mercado, que vem, né, assim, olhando para a expansão do Espírito Santo, como aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa só, e isso a gente prima muito. Que legal. Rodrigo, tudo isso que a Dani falou, para mim, né, vem muito ao encontro também da questão do cooperativismo, né? Sim. Porque para a gente cooperar, a gente precisa ter um ambiente colaborativo para aquilo acontecer, né? Como que tu entende que isso acaba convergendo, então, né? A gestão humanizada e o cooperativismo, onde que eles se encontram e geram resultados dentro das cidades? Eu diria que quando você tem uma equipe engajada, uma equipe que conhece a cultura de fazer o certo, de não dar jeitinhos para conseguir uma venda, por exemplo, são situações que agregam para o cooperativismo aonde a gente está atuando, né? Quando tu não tem uma meta de um número estipulado para um gestor, para um gerente de contas, isso também já é um recado muito claro. Porque quando você... E o Sicredi, há anos atrás, já operava nesse molde de ter metas de números. Mas há muitos anos, quando se começou a trabalhar com a gestão por propósito, se entendeu que os resultados melhoram. Isso foi uma virada de chave incrível para mim, inclusive, na gestão, porque eu ficava com muitas dúvidas sobre esse cooperativismo. Será que vai dar certo se eu mudar, se eu tirar uma meta de um colaborador, ele não vai produzir menos? E quando o Sicredi implementou a gestão por propósito, retira metas do jogo, e agora você vai atender teu associado entendendo o que ele precisa. E aí tu abre as cartas das possibilidades. Impressionante que naquele primeiro ano o resultado financeiro foi muito superior. A gente ficava apavorado. Como que isso acontece? Porque aí tu tira o foco no que você precisa e você foca no que a Dani precisa. Claro. Entendeu? Então, esse é o resultado de uma cultura diferenciada que impacta no associado. Um associado que consegue perceber isso, que ninguém está querendo empurrar um produto, um serviço, tu dá um sorriso porque tu deve ter vivido isso na tua época, né? O associado sente isso e aí ele se abre mais, ele confia. E essa relação, essa cultura da confiança, ela começa internamente. Sim. O gestor com seus liderados, e isso vai passando para o associado também. E quem ganha com tudo isso quando você tem mais negócios com o Sicredi? Todo mundo ganha. Você, como associada, você quer resolver os seus problemas financeiros, certo? Ponto final.
Só que quando você entende que tem uma instituição financeira que consegue atender os teus problemas financeiros e ainda você está ajudando o teu município, uma entidade social, inúmeras outras possibilidades, cara, por que eu não vou fazer? E tem uma outra coisa também, acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre tecnologia nesse meio. Muitas pessoas, muitas empresas entraram fortemente na tecnologia e esqueceram que por trás disso tem pessoas. Perfeito. Nós jamais, em nenhum momento da história do Sicredi, quem for ler, vai perceber que o Sicredi deixou de lado o relacionamento presencial. Aquele velho ditado já está batido, né? Você tem o aperto de mão até a palma da mão da tecnologia. Mas para nós, o Sicredi, falando em cultura, em pessoas, esse é um dos nossos diferenciais, que é a relação humana, o olho no olho. E a gente entende que tem perfis de associados, pessoas mais tecnológicas que não querem esse contato pessoal e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente percebeu ao longo da história que, de fato, quando tu consegue fazer mais diferença, é quando tu tem o contato físico próximo, olho no olho, para solucionar os teus problemas, né? Excelente. E aí tudo isso vem ao encontro agora dessas duas premiações super relevantes aí conquistadas pelo Sicredi, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Uma lá no Espírito Santo e a outra aqui no Rio Grande do Sul. O Prêmio Ser Humano foi lá no Espírito Santo e o Top Ser Humano aqui no Rio Grande do Sul. O que significa para você esses reconhecimentos, Dani? Nossa, é um orgulho muito grande, assim, receber essas premiações, porque ela só premia tudo aquilo que os gestores vivem no dia a dia, né? Nós tivemos um papel de escrever esses cases, de contar as narrativas, de contar um pouco do que o Sicredi faz. Então, lá no Espírito Santo, o nosso case ele foi voltado à Academia de Potenciais Líderes, que é um projeto muito significativo. Como nós trabalhamos muito forte o desenvolvimento das pessoas no Sicredi, nós não desenvolvemos os profissionais apenas para que eles possam ter mais capacidade de atender o associado em produtos, né? Conhecendo o seguro, consórcio, crédito, isto também. Mas nós também nos preocupamos com o futuro e a sustentabilidade do Sicredi na gestão. Então, este projeto de Academia de Potenciais, sim, com várias parcerias, com fornecedores externos, mas também com muita equipe trabalhando para que este projeto pudesse acontecer, é muito no sentido de nós formarmos novos líderes para sustentar o nosso negócio, sustentar o crescimento do Sicredi. Então, o do Espírito Santo foi a Academia de Potenciais e hoje a gente tem uma autossuficiência em gestão. A gente contrata pessoas de mercado, sim, principalmente no Espírito Santo, onde nós estamos abrindo 4, 5, 6 agências a cada ano, né? Então, nós temos uma necessidade mais emergencial pelo crescimento constante, mas nós trabalhamos fortemente o desenvolvimento interno dos profissionais, a carreira, dando possibilidades desses profissionais ter espaço de crescimento interno. Nós estávamos no encontro de final de ano, agora lá no Tenondé, com todas as nossas lideranças do Sicredi, e aí o presidente, na abertura, perguntou quantos novos gestores estão aqui que não estavam em dezembro de 2024. 12 novos líderes levantaram. Ai, que legal. Então, essa é a autossuficiência, o trabalho de desenvolvimento de potenciais. Então, esse foi a premiação do Espírito Santo. E aqui na BRH do Rio Grande do Sul, a premiação em Porto Alegre, que aconteceu no dia 29 agora de novembro, ela foi baseada, então, todo o case que nós contamos foi a jornada da liderança fortalecendo a cultura da Sicredi União. Então, nós contamos um pouco de todo o trabalho que foi feito com os nossos líderes no ciclo de 2024, onde nós fizemos todo um mapeamento, porque uma vez que você está expandindo para outro estado, você tem gestores com bastante tempo de Sicredi, você tem gestores novos que estão ascendendo a liderança e que também têm bastante tempo de empresa, outros são novos de organização, de empresa, mas já tem potencial para liderança, e tem pessoas que estão vindo do mercado, principalmente no Espírito Santo, de outras instituições financeiras que precisam ter o aculturamento. Então, nós tínhamos um mapa de líderes muito diversos, em tempos muito diferentes. Então, o que nós apresentamos para a diretoria? Todo esse diagnóstico da liderança, e diante desse diagnóstico, nós olhamos, bom, o que nós precisamos desenvolver nos nossos líderes?
todos os aspectos de nivelamento de liderança. Então, nós construímos um PDL, né, um Programa de Desenvolvimento de Líderes com fornecedores externos, com o apoio dos gerentes regionais de desenvolvimento, com o apoio dos business partners, né, para que a gente pudesse fazer vários módulos de capacitação sobre feedback, gestão de conflitos, gestão da mudança, ajudando o líder e instrumentalizando esse líder para que ele pudesse ter, então, a clareza dos conceitos, da prática, a aplicabilidade no dia a dia, então, junto com os seus times. Então, no aspecto de liderança, junto com isso, também algumas sessões de coaching individual, para que esse líder pudesse, então, com o seu coaching, falar dos seus dilemas da liderança, né? E aí, sim, estar melhor capacitado no campo da liderança. E também no campo da gestão, que é um pouco do dilema que o Rodrigo nos conta, né? Eu tenho que ter o cuidado com as pessoas, eu tenho que estar atento, dar clareza, fazer uma promoção justa, né? Dar feedbacks, né? Sobre os pontos de melhoria para que esse profissional evolua. Mas eu também tenho meu planejamento financeiro, eu tenho um associado que vem e precisa e tem algumas necessidades para serem cumpridas, né? Então tem um lado de gestão, de planejamento, de organização, para dar conta de tudo que precisa acontecer durante um ano, né? Então a gente trabalhou esses dois pilares, a liderança, fortalecendo o líder nesses conceitos, e todo um método de gestão, também com algumas consultorias que nos apoiaram, que a gente busca no mercado, né? Para que a gente pudesse implementar através das necessidades que nós estávamos vendo, com um grupo de trabalho multidisciplinar, quais são os rituais importantes, qual é a clareza dos papéis e responsabilidades, qual é a rotina de uma área comercial, quais são os métodos que cada colaborador precisa implementar. Isso também fortalece a cultura, Dani, claro. Porque lá no Espírito Santo, ou aqui em Santo Ângelo, lá em Santa Rosa, lá em Bossoroca, lá em Garruchos, todos os nossos gerentes têm o mesmo método de execução para uma rotina comercial. Então, toda segunda-feira, todas as lideranças do Sicredi estão numa cadência de 30 minutos com os seus times, para olhar para as priorizações da semana. Então, isso acontece aqui, acontece no Espírito Santo, acontece lá na sede, em Santa Rosa, onde eu trabalho. Por quê? Isso também é um ritual importante. Então, qual é a rotina comercial? O que o colaborador lá da agência ele tem que fazer das 8h30 após cadência até as 9? Das 9 até as 10? Bom, das 10 até as 3, 4 horas ele está ali atendendo o associado. Mas e depois das 4? O que ele faz? Para que a gente também não deixe as pessoas à mercê do seu jeito, do seu estilo. Então, nós implementamos métodos de gestão para toda a empresa. E foi uma implementação nova, diferente, que agora, no ciclo 2026, a gente deseja sustentar este método, né? Então, nós trabalhamos esses dois aspectos. A gestão, com rotinas mais pré-estabelecidas, e a liderança, com fomentos, então, do papel do líder, né? Desse líder e desse gestor, nessa consolidação da liderança. Que sensacional. E assim, um prêmio mais que merecido, porque eu acho que tu falava e me vinham gatilhos positivos da minha época de liderança, onde a gente trabalhava justamente isso, né? O PDL, ele é necessário, assim, por menor que seja. A gente vai ir agora para o intervalo, mas na volta eu quero falar disso, porque eu acho que não importa o tamanho da empresa, né? Para a gente desenvolver liderança e olhar de forma humanizada para a equipe e para os líderes. Agora, são 13h43, a gente vai fazer uma rápida pausa por aqui, mas a gente segue aí na sintonia, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Net Living Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica
para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Mas baixe! O verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente! A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro, retomando a nossa conversa sobre gestão moderna, sobre pessoas no centro e o impacto positivo de boas práticas do Sicredi. Na companhia dos nossos parceiros sempre, Corsã, Sicredi, Grinks Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Dani, a gente conversava no intervalo sobre o Sicredi conseguir fazer isso, as empresas grandes, né, mesmo com essa coisa do tamanho, né, talvez seja mais fácil fazer esse movimento, enfim, por diversos motivos, mas se a gente tiver agora empresas locais que estão nos ouvindo, né, o Rodrigo até falou uma coisa importante, que toda mudança tem também uma certa resistência, né, é normal que aconteça, então sempre vai ter algum colaborador que daqui a pouco não acredita naquilo ali, naquela mudança, enfim, né, nem sempre é fácil. E se tem alguma empresa que está ouvindo a gente agora que pensa, mas isso é coisa de empresa grande, né? O que vocês diriam para esse empresário, para esse gestor, para esse empreendedor que daqui a pouco está percebendo que a sua empresa, independente do tamanho, pode, né, precisa ter uma cultura e pode fazer esse movimento mais focado nas pessoas para o resultado ser essa consequência positiva dessa gestão humanizada? Eu ia comentar, antes que a Dani vai trazer os elementos que eu vi que ela já está pronta para trazer, por vezes o tamanho da empresa facilita quando você tem uma empresa menor. Uhum. Pensa só tu movimentar uma empresa do tamanho do Sicredi com mais de 1.000 colaboradores para um determinado lado. E com tamanho, inclusive, físico, distâncias entre cidades e estados agora, né?
Então, isso pode tornar mais difícil. Em empresas menores, com menos colaboradores, tu tem uma proximidade maior, tu está... A alta liderança está próximo do chão de fábrica, como se diz. Então, tem o lado positivo das empresas pequenas, né? E eu sei que a Dani também tem alguns cases para trazer sobre o que a gente pode inspirar como Sicredi para empresas que também nos ouvem, né, Dani? Perfeito. Vou complementar então, Rodrigo, aqui a tua provocação, Dani, né? Tem o lado da empresa menor, está mais próxima, como o Rodrigo trouxe, mas eu diria que o principal é a liderança, a alta liderança da empresa, né? O proprietário dessa pequena empresa, ele ter o desejo desta mudança. Porque quando inicia um desejo forte da alta liderança e uma crença de que vai dar certo e que eu preciso fazer movimentos diferentes, você consegue fazer pequenos movimentos. Eu vou trazer 2 exemplos que ao você fazer a pergunta, eu recordei. Lá quando eu me formei em psicologia, em 2004, a minha primeira experiência foi numa cooperativa do agronegócio, lá em São Borja. Então, saí daqui de Santo Ângelo, onde é a minha cidade natal, e fui a São Borja fazer a minha primeira experiência numa empresa do agro que só tinha um departamento pessoal, não tinha nenhum movimento voltado a pessoas. E lá eu tive uma oportunidade de trabalhar 3 anos e implementar processos e práticas de recursos humanos, então, visando desde uma reunião, um recebimento de currículos, uma forma de fazer uma colheita sobre o clima interno, sobre como a gente organiza uma reunião, como a gente dá passos para fazer uma pauta bem estruturada, um alinhamento após a reunião. Então foram primeiros passos que lá naquele momento, eu ainda recém-formada, a empresa tinha vontade e ambição de fazer mudanças e a gente pôde estruturar alguns aspectos que para aquele momento na empresa seriam determinantes para ela dar passos. E agora eu vou te dar um exemplo mais atual deste ano do setor público. Lá em Santa Rosa, né, a Prefeitura de Santa Rosa tem uma dinâmica bastante diferente assim, e que a gente também se inspira e apoia e contribui, porque a gente percebe que não há interesses políticos, há interesses de gestão, de junto com as empresas poder potencializar o município de Santa Rosa, trazendo visões diferentes. Então eu recebi lá no Sicredi, para fazer um benchmark, uma troca de boas práticas, o pessoal lá da FUNSAR, que é lá da Secretaria de Saúde, né, daquele ramo da saúde, mas eles todos são servidores públicos. Sim. E eles com um interesse gigante em poder fazer um olhar de como o Sicredi trabalha as lideranças para que eles pudessem trabalhar as lideranças no setor público com os desafios que o setor público tem. E após a nossa reunião, eles já implementaram rituais. Um dos rituais que nós compartilhamos sobre os movimentos de reuniões semanais e constantes com os líderes, eles implementaram. Então, nós estivemos no mês de julho conversando, discutindo, trocando ideias. No mês de agosto, eles fizeram o primeiro encontro. No mês de setembro, eles continuaram fazendo. No mês de outubro, eles me convidaram para estar lá. E eles constantemente estão fazendo movimentos. Então, são em pequenos movimentos. Às vezes, não é fazer uma revolução na cultura, mas a alta liderança, sabendo aonde quer chegar, sendo o patrocinador, né, principal dessa mudança e entendendo por que a nossa empresa existe, por que as pessoas estão aqui, né, é poder realmente conversar sobre o propósito desta empresa naquela comunidade, como a gente faz a diferença naquela região e envolver as pessoas para que as pessoas também entendam esse propósito. Então eu vejo que independente do tamanho, isso pode ser feito numa empresa familiar, isso pode ser feito numa empresa de 10, 15 funcionários, pode ser feito numa grande empresa e cada uma vai ter os seus desafios. E os principais desafios, eles vão estar no que o Rodrigo trouxe, nas pessoas, na resistência, a potência vai estar nas pessoas, e impulsionar para fazer a diferença e as resistências também. Mas quando há um patrocínio forte de que as coisas, esse é o caminho, esse é o rumo e não há dúvidas sobre isso, todo mundo embarca junto mesmo com os desafios no meio do caminho. Dani, excelente a tua fala, excelente a tua resposta. E aí a minha pergunta é o seguinte, o prêmio, o GPTW, ele parte de uma pesquisa de clima realizada dentro da empresa, né, para depois vir a premiação. Quando tu fala de começar com algumas rotinas, com algumas práticas, eu acredito, aí tu me corrige se eu não estiver certa,
que deveria começar por justamente ouvir as pessoas, né? Começar fazendo uma pesquisa de clima, independente do tamanho, seria o ideal para esse pequeno empresário começar alguma mudança, não uma revolução, mas uma mudança dentro da sua empresa? Perfeito, é um bom caminho, Dani, é um bom caminho. A própria GPTW, que é uma empresa global, mundial, a partir de 15 funcionários na sua empresa, você já pode ter uma pesquisa GPTW. Então, inclusive, os ouvintes podem, inclusive, procurar o Sicredi, nos procurar, a gente orienta. Tem profissionais aqui na nossa região que são representantes da GPTW e que vão até as organizações para poder falar da ferramenta, falar de como isso se implementa dentro das organizações, assim como pode ser algo caseiro. Eu contei a minha primeira experiência, eu mesma fiz as perguntas da pesquisa de clima e apliquei dentro da organização, né, com total sigilo e confiabilidade. Então, os comos não importa, mas poder ouvir as pessoas para, a partir da escutatória, entender as necessidades e daí sim desenvolver boas práticas, esse é o caminho, com certeza é o caminho. Perfeito. Rodrigo, tu acredita que a humanização ela é irreversível? Ou ainda tu acha que pode haver aí um risco de retrocesso nessa forma de gerir? Eu creio que a gente precisa trabalhar em conjunto. Os dois caminhos eles vão seguir. Eu não consigo ver somente o lado digital ou somente humano, porque a tecnologia está aí. Eu estava acessando aqui alguns assuntos aqui no chat GPT para ter informações. Mas a gente está aqui fisicamente falando e, quem sabe, inspirando as pessoas. Isso acontece também em gestão de pessoas, quando eu falei antes que gestão de pessoas não se faz à distância. Relações comerciais existem também no meio digital, mas eu não acredito que vá se perder a questão relacional, né? Todo mundo... Se nós lembrarmos alguns anos atrás, quando o digital começou, a tecnologia começou a entrar, era uma enxurrada de empresas indo para o digital. Se você pesquisar os grandes players hoje, propagandas em televisão e tudo mais, se olhar a fundo, eles estão voltando para a relação entre as pessoas. Conte com o seu gerente, fale com o seu... Mas não era o digital? Então, para ver que o mundo dá voltas e isso não se perde. Sim. Então, essa é a nossa visão. Perfeito. Pessoal, agora são 13h58, a gente vai se despedindo, né, dessa entrevista. Eu amei a nossa fala aqui no cafezinho. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes, né, final a respeito dessa nossa pauta, né, o que vocês imaginam daqui nos próximos anos, daqui a pouco, como que vocês imaginam que a gestão de pessoas vai estar, como que vocês imaginam que as empresas estarão nesse sentido, por favor. Olha, eu vou pegar o gancho aqui para não esquecer de uma coisa quando eu ouvia vocês falar. A Dani trouxe muito bem. Quando a gente tem um propósito claro com uma empresa, as coisas acontecem. O problema é quando eu vou empreender e o meu principal objetivo é ganhar dinheiro. Sim. Você torna tão pobre que você só tem dinheiro. Mas quando você tem um propósito muito claro, as coisas acontecem. E aí aquela motivação, ela se amplia muito. Então, na minha visão, o que eu penso para frente é isso. A gente precisa ter um propósito claro, uma liderança forte, práticas culturais que vão ajudar também no desenvolvimento da empresa. Dani. Muito bem, complementando o que o Rodrigo traz, então, eu acredito muito que as pessoas é que fazem a diferença. Então, na medida que as empresas colocam as pessoas no centro do seu negócio, seja o colaborador, o seu cliente, o associado, e entendem as necessidades humanas das pessoas, por mais racional que esse líder seja, por mais pragmático, por mais diferente que sejam as pessoas nesse ambiente, se eu realmente estiver interessado em escutar as histórias, em se conectar emocionalmente com as pessoas, eu vou conseguir engajá-las para um propósito, engajá-las para atingir resultado, eu vou gerar clareza e uma comunicação mais eficaz. Então, eu diria muito que as conexões emocionais com as pessoas é o que faz a diferença para que as pessoas estejam engajadas no propósito. Que sensacional. Gente, assim, eu amei essa nossa conversa.
Agradeço imensamente os nossos convidados, Dani, Rodrigo, que prazer foi conversar com vocês, tá? Foi importante compartilhar essa visão, né? E quando se tem visões claras e inspiradoras, eu acho que a gente consegue, de fato, conectar. E assim a gente vai encerrando o nosso cafezinho missioneiro de hoje, um encontro cheio de insights sobre liderança, cultura e valor de cuidar das pessoas com autenticidade e estratégia. Obrigada a você também que esteve aí com a gente fazendo do cafezinho esse espaço vivo, curioso e sempre em movimento. Eu agradeço também aos nossos parceiros Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Semana que vem a gente tem mais conexão, mais conversa boa e mais gente transformando a nossa região. Um bom final de semana para ti e até segunda com mais cafezinho. Tchau, tchau.